é que a Bíblia é viva e o poder dela é eficaz, ela é inerrante. Jesus andando, cumprindo o seu ministério, sempre cercado por alguns homens que ele apontara o dedo e os achara capacitados para andar com ele. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Jesus estava andando com algumas pessoas e ele, determinado tempo, ele chegou num lugar chamado Monte das Oliveiras, dos montes mais famosos da Bíblia. Todos que estão aqui, sem exceção, já ouviram dizer do Monte das Oliveiras. Já leram na Bíblia o Monte das Oliveiras. Já sabem o que aconteceu por algumas vezes no Monte das Oliveiras. Queridos irmãos, mas nesta ocasião, algo importante aconteceu. Algo que o Senhor colocou no meu coração para transmitir a sua alma nesta noite. Veja bem, Jesus chega no Monte das Oliveiras. Aleluia. Monte das Oliveiras pertencia à terra de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, por mais que tinha uma distância da cidade de Jerusalém, mas já era terra de Jerusalém. Aleluia. A Bíblia diz que eles chegaram no Monte das Oliveiras. Aleluia. E no Monte das Oliveiras ele conseguia visualizar Betânia, ele conseguia visualizar Betfagé e ele conseguia visualizar Jerusalém. E quando Jesus sobe com os discípulos até o Monte das Oliveiras, ele chama 2 dos seus discípulos e dá uma ordem àqueles discípulos. Ele diz assim: olha, vão até a aldeia que está de frente de vós. Ele dá uma ordem. Ele direciona aqueles discípulos para um trabalho. E quando ele direciona os discípulos, ele diz: vocês vão até a entrada daquela aldeia, e ali naquela entrada vocês encontrarão um jumentinho. Um jumentinho preso, ele está fora da porta daquela aldeia. Vocês vão lá, soltem ele e me tragam, porque eu preciso desse jumentinho. Amados irmãos, até aqui tudo bem. Era mais um momento do Senhor Jesus, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. A aldeia a qual Jesus estava se referindo aqui era a aldeia de Betfagé. E Betfagé, do Monte das Oliveiras, ela distava-se mais ou menos 1 quilômetro. Lembra que o Monte das Oliveiras já fazia parte de Jerusalém, e Betânia também era visualizada, mas já uma distância de 3 a 4 quilômetros. Jesus pega os 2 discípulos e diz: vão até a aldeia de Betfagé. Lá na aldeia de Betfagé, a entrada da aldeia, por lado de fora, existe um jumentinho preso. Tragam ele para mim, eu estou necessitado dele. Veja bem, o que é que estava acontecendo? A 1 quilômetro de distância, homem algum consegue enxergar. Homem algum consegue definir alguma coisa. Se nós conseguimos enxergar a 1 quilômetro de distância, desde que seja em linha reta, desde que não haja impedimento algum, nós vamos olhar algumas coisas e ver alguns vultos, ver algumas sombras. E nunca, jamais conseguiríamos identificar um animal do tamanho, do porte de um jumento. Jumento este que certamente era novo, homem algum ainda tinha montado nele. Mas o que é que estava acontecendo? O que Jesus estava fazendo? Jesus estava tendo a onisciência, usando o poder da onisciência para identificar que havia um jumentinho preso ali? Não, ele não estava usando o poder da sua onisciência, não era momento. Jesus não usava a todo instante o seu poder divino. Jesus usava o seu poder divino quando havia necessidade de lutar contra as hostes espirituais da maldade. Por outro lado, ele sempre foi homem, ele sempre teve sede, ele sempre teve fome, ele dormiu, ele acordou, ele cansou, ele suou, ele chorou, ele era homem, mas quando precisava lutar contra as hostes espirituais da maldade, então ele usava o poder divino dele e dava libertação, e curava, e levantava paralítico, e curava os leprosos, e assim ele ia cumprindo o seu glorioso ministério. Então o que é que estava acontecendo? Jesus, ele só tinha um período de tempo para cumprir o seu ministério.
ministério, e no cumprimento do seu ministério ele não perdia tempo. Ele sabia que ele precisava fazer e cumprir uma obra aqui na terra, e quando ele andava, quando ele caminhava, ele observava as situações, os lugares que ele passava, ele observava os detalhes. E Jesus, maravilhoso como sempre foi, ele notou um detalhe em determinadas feitas, porque ele já havia andado por Betfagé algumas vezes, já havia andado por Betânia algumas vezes, e por Jerusalém nem se diga quantas vezes Jesus esteve. Ora, então certamente quando ele passou por Betfagé algumas outras vezes, ele observou um detalhe que nenhum dos seus discípulos certamente tinha observado, que eu e talvez você não observaria se estivéssemos com ele. Ele observou um detalhe que não era importante. Ele observou, porque Jesus sempre olhou para coisas e para situações que ao homem aparentemente não é importante. Ele olha diferente de nós. É quando Jesus chama os seus discípulos, ele se lembrou. Ele precisava de um jumentinho. Por que ele precisava de um jumentinho? Daqui a pouco eu vou dizer para você por que ele precisava de um jumentinho. Mas ontem encontraram um jumentinho. Então de repente ele se lembrou de uma certa feita, de algum dia em que ele tinha passado pela entrada de Betfagé e observou que havia um jumentinho que estava lá preso na entrada daquela cidade. Então ele pega dois discípulos e diz: podem ir lá, e quando vocês forem lá, vocês vão encontrar um jumentinho. A prova que ele não conseguia enxergar era que ele falou assim: quando vocês forem lá, vocês vão encontrar um jumentinho preso. Ele, pois bem, poderia ter muito bem dito aos discípulos, apontava o dedo e diz: vocês estão vendo ele lá preso na entrada da cidade? Eles não vão lá até a entrada da aldeia e vocês vão encontrar aquele jumentinho preso. Quando encontrar o jumento, solta ele e me traz. E se alguém aparecer e perguntar o que é que vocês estão fazendo, por que estão soltando, só diga assim: o Senhor precisa dele. Só diga que eu preciso dele.